Olá pessoal, boa tarde. Está começando mais um programa Depois da Aula na FMU TV. Eu sou o Jeffrey Hunter e hoje eu conto com a presença da professora Carminha Oliveira, que é especialista em comportamento empreendedor, com foco em carreiras e negócios, líder de qualidade e empreendedorismo. Boa tarde, Carminha. É um prazer imenso tê-la conosco. Prazer é meu, Jeffer, estar aqui no Depois da Aula. Olha que bacana. E falar de um negócio tão gostoso como é empreender. Carminha, o nosso tema de hoje é empreender no pós-pandemia. É um tema legal. impactante. Muito. E eu acho que a pergunta de todo brasileiro, na situação que nós estamos hoje, é como empreender diante de uma crise financeira? Como empreender diante de uma crise financeira? Na verdade, assim, eu preciso... Primeira coisa que eu tenho que pensar é no planejar isso, como tudo que a gente vai fazer. Empreender é um sonho. Tem um escritor, pesquisador, que eu gosto muito, desta área de empreendedorismo, Fernando Dolabella. E ele diz que empreender é sonhar e ter a coragem e a ousadia para realizar os seus sonhos. Então, eu tenho coragem, eu tenho ousadia para fazer. Conto com isso, mas é preciso um pouquinho mais. Então, vem para a academia, vem para dentro da aula agora. Vamos planejar. E planejar o que é? Definir o passo a passo. Eu tenho que pensar qual é o segmento que eu quero atender, eu tenho que pensar quais são os produtos que vão atender esse segmento, eu tenho que pensar como que eu vou levar isso, eu tenho que pensar na comunicação. E para cada item desse, eu vou desenvolver ações. Então, o planejamento é o grande aliado neste momento. Com crise ou fora dela, o planejamento é o que vai dar para nós um alicerce para você ter segurança para fazer as coisas acontecerem. Perfeito, Carminha. Carminha, de acordo com estatísticas recentes do Portal do Empreendedor, foram registradas cerca de 551 mil novos empreendedores no país, no contexto pandêmico. Sendo assim, qual é a melhor estratégia a seguir? Então, primeira coisa, eu falei do planejamento, lá, planejamento vai vir para cá também, né? Está dentro dessa resposta. Mas a outra questão é assim, vocação. Quanto que eu tenho de vocação? O que eu estou fazendo tem a ver, eu gosto de fazer isso? É uma coisa que eu faço bem? Porque a vocação está muito ligada a isso, né? Eu preciso entender lá o que eu faço bem e o que as pessoas que estão à minha volta, que fazem parte do meu time, do meu grupo, da minha família, dos meus amigos, o que eles dizem que eu faço bem. Então, isso vai me dar insights para estar numa área que, de fato, eu vou construir, eu vou fazer diferença. Porque uma das coisas que eu preciso para me manter dentro do mercado, porque assim, a gente até consegue abrir pequenos negócios sem muita barreira ali de entrada. Eu consigo, de repente, eu tenho habilidade para pintar unhas, para cuidar aí das mãos das pessoas. Então, rapidamente eu consigo ali na minha garagem, na minha sala, num quartinho, organizar isso e começar a receber as pessoas, fazer as compras e tal. Mas eu preciso criar diferencial. Porque senão vai ser mais do mesmo, e mais do mesmo não agrega. Sim. Então eu preciso, além de fazer uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu vou ter que me dedicar, de qualquer forma, na carreira, a gente tem que se dedicar, tá? Quando eu curto, quando eu gosto daquilo que eu estou fazendo, a tendência é me divertir mais e ir trabalhando ali, mas com diversão. Então, é diferente. E aí, me divertindo, eu começo a me buscar, preciso buscar, fazer perguntas, né, que te tirem da zona de conforto para falar, como é que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer aqui que ninguém faz? Então, tentar criar diferenciais para eu me manter com mais competitividade, que é uma palavra que a gente usa bastante, neste mercado. E tendo algum diferencial que é só meu, que só eu faço. Né? Se eu faço o bolo de chocolate, que é o bolo da receita da família, mas o meu tem uma
pitadinha de casca de laranja. Ninguém faz, sou eu que faço. Então, dessa maneira eu vou conseguindo me garantir, me diferenciar. Em comunicação a gente fala muito isso, me posicionar na mente, na cabeça desse meu consumidor. Carminha, eu acredito que empreender não é apenas dinheiro. Não. A gente precisa buscar, ou se não, ter um hobby, certo? Se eu tenho um hobby, eu acredito que a pandemia, ela nos ensinou isso. A buscar o nosso interior, ver o que de fato nós somos bons e utilizar o útil com o agradável. Então, é o negócio do equilíbrio, né? Porque a gente falou o seguinte, na pandemia, alguns fatores aconteceram. O volume de trabalho, para quem ficou empregado, interessante falar disso, né? Para quem ficou, porque muita gente perdeu o trabalho. E isso, inclusive, aumentou o número, aquele que você falou anterior, engrossou o número de novos empreendedores, porque aumentou a necessidade, entrou mais empreendedores aí no ar. Mas começar um negócio, dirigir um negócio, ou desenvolver esses talentos empreendedores num negócio que não é meu, eu vou colaborar, de qualquer maneira, sempre é estressante. Então, eu sou daquelas que acredita no equilíbrio. A gente precisa estar bem, eu preciso estar bem comigo, para que eu consiga me relacionar bem com as pessoas. E empreendedorismo não é, embora uma coisa carreira solo, eu estou desenvolvendo alguma coisa que eu gosto muito, eu não fico só, eu preciso do outro. Então, o tempo inteiro, a gente está dizendo que é com as pessoas que eu construo e é para as pessoas que eu vou atender. Então, se eu não estiver bem, eu vou ter problemas nessa relação. E uma coisa que a gente precisa cuidar, olhar, é a construção da relação com os pares, com todas as partes interessadas, mas tudo começa comigo mesmo, é de dentro para fora. Isso é verdade, Carminha. Carminha, você acredita que com o aumento dessas pessoas, o aumento do interesse dessas pessoas em empreender, hoje as empresas consolidadas, elas estão perdendo espaço no mercado ou sofrendo algum impacto de algum modo? Não. Impacto a gente sempre sofre, né? Na verdade, assim, o que é legal, tá, gente? Porque agora eu vou jogar meu lado marqueteiro da questão. Quando eu olho para o mercado e vejo esse elemento aí, concorrência, a concorrência me faz crescer ou não crescer. Não crescer, ficar em zona de conforto é ruim, porque eu não inovo, porque eu não trago coisas diferenciadas, porque eu fico ali, sabe, só deitadinha na zona de conforto. Na zona de conforto não há crescimento, não há desenvolvimento. Então, o fato de ter outras pessoas atendendo aos interesses, porque as pessoas, a gente cada vez mais, a gente vai entendendo das personas, entendendo o detalhe dessas pessoas. E aí a gente consegue desenvolver produtos e serviços que descem na mesma proporção, que vão aprofundando. Então, veja, eu não atendo só mulheres, mas eu atendo mulheres que dirigem. Mulheres que dirigem têm 2 filhos, mulheres que dirigem têm 2 filhos e que têm modernidade, têm pouco tempo. Então, no exemplo da manicure, pô, eu preciso ser rápida. Ela vem ou eu vou? Num caso desse, será que é melhor eu ir para casa, eu ir para o trabalho, eu ir atender esse meu cliente em loco, domiciliar, né, fazer um trabalho em home, que é muito diferenciado. Então, vai tendo espaço para todo mundo. Eu tenho aquela que tem o salão de beleza, que abriu e está lá. Eu tenho um lugar super mega sofisticado num spa, mas eu tenho também a moça que vai delivery, que vai na sua casa, que faz na sua casa. Então, a gente vai tendo um leque diversificado para atender todo mundo. E se todo mundo fizer bem, fizer com excelência, isso puxa para cima. Está todo mundo num nível de excelência atendendo o mercado. Então, concorrência é bem-vinda, sim. A gente vai junto, a gente vai crescendo. Professora, você acredita que muitas empresas fecharam no contexto pandêmico devido à falta de inovação? Porque foi uma coisa totalmente diferente, algo que ninguém estava esperando. De repente, você precisou se comunicar com o seu público
de uma maneira totalmente diferente do que era lá atrás. E eu acredito que muitas empresas acabaram fechando devido a isso, certo? Vamos lá, duas coisas aqui para as empresas, né? Não inovar é ficar à margem, ficar na zona de conforto e eu não cresço, tá? Então, lição de casa número 1, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo. Antenado são duas coisas que eu preciso olhar. Para as mudanças impactantes no meu negócio, no meu cenário, e para as tendências, para onde esse negócio está indo. Então, tecnologia não foi uma coisa que aconteceu na pandemia. Lá atrás, 2019, a gente trabalhava intensamente na indústria 4.0, que era exatamente isso. O uso da tecnologia dentro da vida das pessoas. E, é claro, se dentro da vida, nos negócios. Então, quem estava investindo nisso, quem estava antenado, quem estava fazendo, surfou nessa onda aí quando a pandemia chegou, porque já tinha ali, já estava preparado para isso. Quem não estava, teve que correr atrás. E se tinha aí como investir, se tinha alguma verba, alguma coisa, ok, conseguiu acompanhar. Quem não, teve algumas empresas que ficaram patinando nos 2 primeiros meses, mas depois acharam o ritmo e foram. Teve empresa que já saiu de cara no primeiro mês arrasando e já achou o caminho. E teve gente que teve que fechar as portas, porque não tinha como investir, estava comprometido seus investimentos, não tinha o que fazer. E essas ficaram aí abandonadas. Provavelmente, essas que ficaram no meio do caminho tiveram que criar uma outra forma aí para sobreviver. E aí os empreendedores de necessidade, né, que tem que fazer qualquer coisa para conseguir passar por esse período. Então, a dica é assim, fique antenado no que está acontecendo no mercado. Porque se você não acompanhar isso, vai ficar para trás, vai ficar à margem. E a gente não pode comprometer esse investimento, às vezes o sonho da vida inteira, porque eu não estou acompanhando, não estou levando a sério, com profissionalismo, o que tem que fazer. Porque se a gente faz isso, se a gente segue os órgãos que nos ajudam, Sebrae, Endover, os sindicatos, são empresas que estão lá, as faculdades que têm os serviços, que atendem as empresas. De alguma maneira, a gente está ajudando essas empresas a se manterem, se desenvolverem com bons resultados no mercado. Quando o resultado não está bacana, eu tenho que ir atrás, não desista, né? Vá para cima e vê como é que você pode buscar parceiros para te ajudar a fazer essas coisas acontecerem. Professora, um dos maiores desafios das empresas e até mesmo dos microempreendedores foi se conectar ao seu público. Como foi restabelecer essa conexão? A gente teve que reaprender, né? Aquilo que a gente está falando. Em comunicação, eu tive que usar... Tem outros aplicativos que chegam mais rápido. Mas a lição número 1 é, primeiro, o meu público está ligado em aplicativo. Que aplicativo? É esses com musiquinha, com dancinha? Né? São os TikToks da vida? Não, é uma coisa mais formal, o pessoal gosta de ter um material para ler, um e-book para baixar e guardar lá ali, entre o material que eles vão consultar depois. É um papo, a gente fica muito tempo fazendo outras atividades, dirige, está muito fora, e o áudio é muito legal, tanto que os podcasts estouraram. Tem podcast para todos os gostos, né? Então, eu preciso entender quem é esse meu público. E aí, identificar a mídia que tem mais a ver com esse meu público. Então, acertar a linguagem. De novo, eu vou puxar a sardinha para as universidades. A gente tem, dentro das faculdades, um monte de empresas que trabalham com experimentos, ajudando as empresas que estão na região, que estão próximas. Então, se eu tenho muita dificuldade, eu não consigo pagar uma agência nesse momento, procure esse pessoal. Então, o pessoal constrói para você uma régua, uma régua de comunicação. E vai falar para você qual a melhor mídia, qual a melhor forma de você interagir com esse público. O que não pode, não interagir. Porque quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Então, esse velho e bom ditado popular. Propaganda é a alma do negócio? Sim. Tem outras coisas, mas eu preciso estar na frente, eu preciso chegar. Se eu não chego... ninguém vai saber que eu existo e ninguém consome meu produto ou serviço. De fato, essa seria a minha próxima pergunta, Carminha. Você adivinhou ela. Olha isso, né? Se você acredita nessa teoria, se de fato a propaganda, a publicidade é a alma do negócio. A publicidade, a propaganda é a alma do negócio porque ela
ela leva para esse público-alvo, nem só é para o público-alvo, né? Ela coloca no mercado, e quando eu estou falando de mercado, eu estou falando de consumidor, estou falando de fornecedor, estou falando de concorrência, e estou falando de todo o ecossistema que vai fazer parte ali desse negócio. Então, a propaganda, a publicidade, ela vai levar, ela vai comunicar quem é essa empresa, o que ela faz, para quem ela faz, de que maneira ela faz isso, que necessidades ela atende e como é que você pode usufruir desse produto ou serviço. Então, veja, estar diante do mercado, apresentando quem você é vital. Se eu não fizer isso, as pessoas não vão saber que eu existo. Daí, essa questão de que propaganda é a alma do negócio. Alma é o que torna a pessoa viva. Então, a propaganda vai fazer, né, essa comunicação vai fazer com que você, a gente perceba que vida é essa, que propósito é esse que essa empresa tem e como é que ela faz para nos atender. É sim, eu concordo que propaganda é a alma do negócio. Eu sou publicitária, né? Tem que puxar a sardinha para o meu lado. Ô, Carminha, e uma dúvida pessoal. Uma dica. Eu quero abrir o meu negócio. E todo mundo tem muito medo. Eu sou uma dessas pessoas que tem muito medo de falhar, de errar. Porque, como algo que você mesmo já disse, existem muitas pessoas que às vezes trabalham com o mesmo segmento. Então, se eu quero vender um bolo, eu sou muito bom em fazer bolo. Só que, e se existem outras pessoas que também são muito boas em fazer bolo? Duas coisas que você falou, né? Tenho muito medo. Vai com medo mesmo. Eu tenho um guru que fala assim, bota a fralda e vai. Vai, porque não tem como não ter medo. E principalmente quando eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho o hábito de fazer. Tudo que eu nunca fiz me dá uma certa insegurança. Eu não vivi essa emoção, eu não sei como é que é, não experimentei. O que dá segurança? Ter experimentado, ter vivido, ter passado por a experiência. Então, assim, acredita em você. Agora volta para dentro, né? De novo, é você com você. Então, acredita que você tem... ninguém está aqui por acaso. A gente veio para cá com um propósito. Isso aqui é uma passagem. E a gente veio para cá para aprender e se desenvolver. E para contribuir. Então, quando eu me pergunto como eu posso contribuir com o meu entorno, com as pessoas que estão perto de mim, o que eu tenho de melhor aqui dentro que eu posso trazer para fora para ajudar as pessoas a serem melhor, a ter uma vida melhor. Então, quando eu acho isso, eu encontro o meu caminho de contribuição. E vá buscar se profissionalizar. Então, amadoristicamente, a gente não vai sobreviver. Você pode começar, ficar ali, né, um período, mas não sobrevive. Tudo que é amador não sobrevive. Quem sobrevive são os profissionais, que constroem a diferença. Então, para sobreviver, eu preciso me profissionalizar. E você tem N entidades que podem te ajudar nisso. Gosto muito de falar no Sebrae, porque tem tudo lá. Inclusive, um arsenal de coisas que são gratuitas. Então, nesse sentido, empreender exige parcerias. Não fique só, busque a sua. Acredita em você, bota a fralda e vai. Carminha, muito obrigado. Você é uma professora, uma pessoa, uma mulher incrível, extremamente inteligente. E foi um prazer imenso ouvir de você tudo isso e aprender ainda mais sobre empreendedorismo. Muito obrigado mais uma vez. Olha que feedback gostoso de receber. Muito bom, eu estou à disposição. Então, quando vocês precisarem, contem comigo. Eu sou suspeita, né, gente? Eu falei que eu sou publicitária, então a gente está sempre aqui para contribuir e para fazer com que os publicitários cada vez mais possam levar essa luz e essa contribuição para os negócios. Beijo para você, obrigada pelo convite, foi um prazer. O nosso programa fica por aqui. Eu sou o Jeffrey Hunter e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.